Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 69, A Mensagem Escondida. Avatares da mesma voz. Existe uma teoria que atravessa milênios como um sussurro, um fio invisível que conecta culturas distantes, línguas incompreensíveis entre si e tradições que jamais se encontraram no tempo. A ideia de que todos os grandes avatares espirituais da Terra não foram enviados por deuses diferentes, mas por uma mesma fonte, uma fonte anterior ao tempo, superior à forma e que talvez nem sequer tenha nome. Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Quetzalcoatl, Hermes, todos pareciam vir de realidades distintas. Falavam com vozes próprias, mas ensinavam a mesma coisa. A alma como essência, o corpo como ilusão, o sofrimento como programa e o despertar como missão. Seriam esses seres apenas iluminados espontaneamente ou teriam sido enviados? E se não foi o acaso que os fez surgir em diferentes pontos do globo, mas sim um plano arquitetado por inteligências superiores, não no sentido mitológico dos deuses, mas no nível mais elevado dos Elohim originais, aqueles que, antes de serem chamados de Anunnaki, habitaram o campo da contenção e decidiram conter a criação dentro da forma. Talvez tenham percebido que a experiência humana estava se perdendo, que o corpo havia se tornado uma prisão vibracional e que a alma estava sendo esquecida. Então fizeram o impensável. Violando suas próprias regras, criaram brechas na simulação e por essas brechas enviaram fragmentos de si mesmos, almas puras, codificadas com a verdade original, programadas para despertar consciências, mas com uma condição: não se lembrariam de tudo. Precisariam viver como humanos, sentir a dor, passar pela dúvida e mesmo assim lembrar. Esses emissários não chegaram para fundar religiões. Elas foram construídas depois por homens que temeram perder o controle da narrativa. Os avatares verdadeiros só tinham uma missão: lembrar à humanidade que ela não nasceu aqui e que o corpo é apenas um recipiente temporário da criação. Neste episódio, vamos investigar essa hipótese, a possibilidade de que uma mesma mensagem foi plantada em todas as culturas, por consciências que agiram fora do tempo e que estão agindo de novo. Vamos traçar os ecos dessa voz única e tentar reconhecer que o que parecia diversidade religiosa pode ser apenas fragmentos da mesma luz, porque talvez os avatares da história não tenham vindo para nos salvar, mas para nos lembrar. E talvez a alma que ouve essa lembrança agora seja a mesma que a emitiu um dia. Capítulo 1. O envio silencioso. Antes que o homem desenhasse mapas, antes que traçasse fronteiras ou criasse bandeiras, antes que alguém dissesse: "Esta é a minha religião", já haviam sido enviados os primeiros avatares, mas não chegaram com trombetas nem com prodígios. Não desceram em naves nem explodiram luz diante das multidões. Vieram como homens. Eram mulheres. Caminhavam, respiravam, sangravam, mas dentro deles havia algo diferente. Carregavam um brilho nos olhos que não era da terra. Traziam uma vibração que não se aprendia nos templos. E quando falavam, suas palavras não apenas informavam, transformavam. Essas almas foram semeadas como antídotos, inseridas em pontos distintos do planeta, em épocas diferentes, com aparências, vozes e contextos culturais absolutamente únicos, mas todas traziam a mesma instrução escondida, a mesma verdade codificada. Você não é o corpo, você não nasceu para servir. A dor é um engano, a alma é eterna.
Krishna falava do ciclo de renascimentos e da transcendência do desejo. Buda ensinava que o sofrimento era resultado da identificação com a ilusão. Jesus dizia que o reino não era deste mundo. Lao Tse falava do Tao, o caminho invisível que não pode ser nomeado. Zoroastro defendia a escolha entre a luz e as trevas internas, como quem já conhecia o teatro da simulação. Eles não usavam as mesmas palavras, mas diziam a mesma coisa, como se uma mesma frequência tivesse sido traduzida em diversos idiomas. Eram portadores da verdade, mas não a verdade como conceito, a verdade como vibração, porque o que diziam não era apenas ouvido, era sentido. Eles não explicavam, eles despertavam, não debatiam com eruditos, tocavam crianças, não construíam sistemas, desmontavam ilusões e por isso incomodavam. Por isso foram perseguidos, porque o mundo adormecido não tolera quem acorda, e muito menos quem tenta acordar os outros. Mas eles não vieram para serem aceitos. Vieram para plantar uma lembrança e depois partir, deixando para trás fragmentos de algo muito maior, algo que não nasceu com eles, mas que pulsa dentro de cada um de nós. Porque a verdadeira missão não era fundar uma nova era, era ativar a centelha esquecida, despertar a alma aprisionada e lembrar ao ser humano que ele nunca foi daqui. Capítulo 2. A linguagem antes das palavras. Todas as tradições contam a mesma história, de forma diferente, com símbolos distintos, com nomes que mudam conforme o continente. Mas o enredo é o mesmo, um ser desperto, que não pertence àquele tempo, que desafia a ordem vigente e que fala com uma autoridade que não foi dada pelos homens. Esse ser não vem ensinar doutrinas, ele vem dissolver o véu e quando fala, algo acontece. Não é o conteúdo que importa, é a vibração por trás das palavras, porque ele fala com a linguagem que antecede todas as linguagens, a linguagem do campo, a mesma que os Elohim usaram para moldar o primeiro corpo, a linguagem que a terra entende, que as árvores reconhecem, que os animais não temem e que os corações puros absorvem sem entender com a mente. Esses enviados não usavam a razão como espada, usavam o silêncio como espelho e quando diziam algo, era como se o campo inteiro respondesse. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Krishna não convencia, ele entoava. Buda não explicava, ele se sentava. Lao Tse não corrigia, ele desaparecia. Eles sabiam que a verdade não pode ser ensinada, ela só pode ser lembrada. E a lembrança não acontece com o cérebro, ela acontece com a alma. Por isso, suas palavras atravessaram milênios, porque não estavam presas ao tempo. Eram códigos inseridos no campo, programações de reversão, chaves de ativação do que havia sido esquecido. E o mais impressionante é que cada cultura, mesmo sem contato umas com as outras, recebeu uma versão dessa mensagem, não por acaso, mas por inteligência superior, um plano vibracional, uma sinfonia de resgate, porque o objetivo não era criar uma religião global, era plantar a mesma verdade em terrenos diferentes, para que, quando a humanidade chegasse ao colapso, essas sementes brotassem juntas, e é isso que está acontecendo agora. As religiões estão ruindo, os templos estão vazios, mas as mensagens estão vivas nos livros antigos, nos sussurros modernos, nos corações que começam a lembrar. É como se um coral estivesse se afinando, cada voz vinda de um ponto do mundo, mas todas ecoando a mesma nota, a nota da verdade original, a que diz: você é eterno, você está preso num jogo, mas você pode acordar. E quando essas frases tocam, elas não convencem, elas reativam, porque não são ideias novas, são memórias antigas, memórias suas. Capítulo 3. A missão do corpo. A alma nunca desceu por acaso, ela foi chamada e ao aceitar o chamado, precisou passar por um véu, esquecer quem era, vestir um corpo, habitar um mundo denso,
onde tudo vibra mais devagar. Mas o corpo não era prisão, era contenção. Uma estrutura temporária, desenhada com precisão para suportar a vibração da alma sem queimar. Os Elohim sabiam que uma centelha pura da criação não poderia tocar a matéria sem um invólucro. Então moldaram o corpo, um vaso sagrado, um templo em miniatura, feito de barro e fogo. Mas ao longo dos ciclos, o corpo deixou de ser ponte e virou cárcere. Foi modificado, corrompido, programado para o medo, para o desejo, para a servidão. A consciência passou a acreditar que era o corpo, e a alma, esquecida dentro dele, assistia em silêncio ao teatro da personalidade. Foi nesse ponto que os Elohim decidiram intervir, mas não podiam romper as leis do próprio campo. Não podiam forçar o despertar. Então criaram um plano: enviar almas conscientes dentro de corpos humanos como espelhos, avatares que, ao encarnar, lembrariam da missão e mostrariam aos outros que o corpo não é o fim, é o meio. Krishna falava disso no Bhagavad Gita. Dizia que a alma troca de corpo como quem troca de roupa. Buda falava que a identificação com o corpo era a raiz do sofrimento. Jesus dizia que era preciso nascer de novo, mas não na carne, e sim no espírito. Todos eles conheciam o plano. Todos sabiam da contenção. Todos tentaram revelar que a missão do corpo não é conquistar, nem competir, nem acumular. Mas lembrar, o corpo é o local do ensaio, o palco onde o personagem deve descobrir que não é o papel. E quando isso acontece, quando a alma desperta dentro da forma, algo muda, os olhos mudam, a respiração muda, as escolhas mudam, porque o corpo passa a servir a alma e não mais ao sistema. Essa era a chave escondida nas entrelinhas de cada ensinamento antigo. A libertação não é do corpo, é através do corpo. É no corpo que a alma se ancora para transformar o campo, mas apenas quando ele deixa de ser uma prisão e volta a ser um templo. Capítulo 4 – Os Guardiões do Véu. Desde o início do experimento humano, houve algo que precisava ser protegido. Não os corpos, não as cidades, nem mesmo as religiões. O que precisava ser protegido era o esquecimento. A alma encarnada jamais poderia lembrar-se facilmente de quem era, porque se lembrasse cedo demais, o jogo não teria sentido. A simulação exige imersão, exige que o personagem se confunda com o papel. E para garantir isso, foram posicionados guardiões, não figuras míticas com espadas flamejantes, mas estruturas, sistemas, narrativas. Foram construídos mitos, instituições, dogmas e até mesmo ciências, com o único objetivo de manter o véu intacto. Tudo o que ameaçava revelar a verdade era absorvido, distorcido e devolvido ao povo em forma de idolatria. Os enviados não vieram para serem adorados, mas foram transformados em ídolos. Seus ensinamentos foram reduzidos a mandamentos, seus gestos transformados em dogma, seus silêncios preenchidos com regras, e assim, o que era código de libertação virou grilhão de contenção. As palavras de Jesus viraram cruzadas, as palavras de Buda viraram templos, as palavras de Krishna viraram castas. A verdade foi sequestrada, e os guardiões do véu, sejam humanos, híbridos ou apenas ideias, cumpriram sua função: manter a alma adormecida. Mas nenhum véu dura para sempre, porque a alma pulsa, mesmo esquecida, ela pressente. E quando a vibração da verdade ressurge, mesmo em fragmentos, ela reage, ela treme, ela escuta, ela lembra. E é por isso que os avatares foram espalhados, porque os guardiões poderiam manipular uma história, mas não todas ao mesmo tempo. Não podiam controlar todos os mitos, não podiam distorcer todos os idiomas. E assim, o plano foi desenhado: um avatar para cada frequência cultural, um código para cada povo, uma fagulha em cada canto do mundo. E agora, com a dissolução das fronteiras,
Com a unificação da informação, essas fagulhas começam a se encontrar e, ao se reconhecerem, o véu se rompe por dentro, não pelas mãos dos guardiões, mas pelo olhar da alma que acorda. Capítulo 5. A voz por trás das vozes. Quando ouvimos as palavras dos grandes mestres do passado, algo nelas parece familiar, mesmo quando ditas em idiomas que nunca aprendemos, mesmo quando proferidas há milhares de anos, mesmo quando distorcidas por séculos de traduções e manipulações, ainda assim, há algo que vibra, um tom por trás do som, uma ressonância que atravessa o tempo e a linguagem, como se todas essas vozes falassem por uma só, porque talvez falem, talvez todas sejam expressões distintas de uma mesma consciência, não no sentido teatral, como se fossem o mesmo personagem com disfarces diferentes, mas no sentido vibracional, como se fossem ecos de uma fonte que decidiu se espalhar. Uma fonte que, ao invés de impor a verdade de cima, decidiu sussurrá-la de dentro. Cada um desses avatares acessou o campo de origem, mas cada um traduziu a experiência conforme a cultura em que estava inserido. Krishna falava aos hindus antigos que já concebiam a eternidade como dança. Buda falava a um povo marcado pelo excesso de rituais e ofereceu silêncio. Jesus falava a uma sociedade oprimida por impérios e templos e ofereceu o reino invisível. Lao Tse falava aos que viviam sob a tirania dos nomes e ofereceu o tal sem forma. Quetzalcoatl ensinava aos povos mesoamericanos sobre o ciclo e o renascimento, todos diferentes, mas todos conectados. E a prova não está nas doutrinas que os cercam, está na reação que causam nas almas puras. Eles não atraem pela lógica, atraem pela lembrança. É como se dissessem, com suas vidas, você também veio de lá, você também esqueceu, e a única verdade é o retorno. Essa unidade vibracional foi escondida pelas instituições, dividiram os mestres, criaram disputas entre seus nomes, armaram teologias para justificar guerras em nome da paz, mas a voz nunca se calou, porque a voz verdadeira não está nas palavras, está no campo, está no silêncio entre uma frase e outra, está no gesto, no olhar, no abandono do ego, no perdão que não pede nada em troca, na simplicidade que dissolve a arrogância dos sábios. É assim que a voz original se manifesta. E quando você a ouve, ela não te obriga a nada. Ela apenas te lembra de quem você era, de por que você veio e de que não está sozinho. Porque essa voz não está apenas nos avatares antigos. Ela está surgindo em você. Capítulo 6. A semente que nunca morre. O sistema tentou apagar a verdade. Tentou queimar livros, perseguir corpos, distorcer símbolos e reinventar as palavras. Tentou transformar os mensageiros em deuses inalcançáveis e os ensinamentos em leis rígidas. Mas falhou, porque a semente que foi plantada por cada avatar não depende do solo externo. Ela foi lançada dentro da alma. E dentro da alma não há fogo que destrua. Não há inquisidor que alcance, não há dogma que contenha. Os mestres sabiam disso, sabiam que seriam deturpados, sabiam que suas palavras seriam arrancadas do contexto, esculpidas em pedra e vendidas como verdade absoluta. Por isso, muitos deles falavam em códigos, por isso, diziam mais com gestos do que com discursos. Por isso, deixavam espaços em branco, para que a verdade se revelasse no silêncio. Essa semente foi plantada para germinar apenas quando a alma estivesse pronta. E é por isso que tantos estão despertando agora. Não porque aprenderam algo novo, mas porque lembraram de algo antigo. É assim que funciona a ativação do campo. Ela não ensina, ela desperta. E quando essa semente brota, nada mais consegue pará-la. Ela não precisa de mestres. Não depende de templos. Não exige hierarquias espirituais. Ela apenas cresce. E ao crescer, faz com que tudo o que era pedra comece a rachar. As crenças absolutas desmoronam.
As certezas começam a parecer pesadas. A busca por aprovação cede espaço para a escuta interior. E a alma percebe que não precisa ser salva. Precisa apenas se lembrar. Essa é a verdadeira herança dos enviados. Eles não vieram fundar religiões eternas. Vieram ativar memórias eternas. Vieram mostrar com suas vidas que o espírito pode habitar o corpo sem se contaminar com o mundo, que é possível estar preso à carne e ainda assim ser livre por dentro. E quando uma alma vê isso acontecer diante de si, ela desperta, porque reconhece o reflexo, não como algo externo, mas como algo que ela própria já foi. Essa é a revolução silenciosa que está em curso. Milhões de sementes despertando ao mesmo tempo, milhões de almas lembrando, milhões de corações começando a pulsar com a mesma frequência dos avatares. Não para segui-los, mas para se tornarem como eles. Capítulo 7. Quando o espelho se torna portal. Durante muito tempo, os avatares foram vistos como exceções, seres perfeitos, intocáveis, divinos demais para serem imitados, e foi exatamente assim que o sistema quis que fossem lembrados, intocáveis, distantes, como se a missão deles fosse inalcançável para qualquer humano comum. Mas essa foi a maior distorção de todas, porque o propósito real nunca foi a idolatria, foi o espelhamento. Eles não vieram para serem adorados, vieram para serem reconhecidos, porque quando você olha nos olhos de um ser desperto e sente que há algo ali que também existe em você, o espelho se forma. E esse espelho vira um portal, um ponto de ruptura na simulação, um lembrete de que você também pode vibrar na mesma frequência e que não precisa fazer milagres, curar leprosos ou levitar sobre montanhas. Precisa apenas lembrar quem você é. Todos os grandes enviados disseram isso, mas ninguém prestou atenção. Jesus dizia que fariam obras maiores que ele. Buda dizia que todos os seres já são iluminados, mas não percebem. Krishna dizia que o Eu Supremo habita cada criatura. Eles não estavam falando em metáforas. Estavam dizendo com todas as letras que a centelha original está dentro de cada um. Mas a programação fez o oposto. Criou intermediários, ergueu altares e distanciou o sagrado do real. O templo virou um edifício externo. O milagre, uma raridade, a iluminação, um mito inalcançável. Mas agora a fenda se abriu. E cada vez mais pessoas estão percebendo que os avatares eram pistas, setas, mensagens cifradas. Eles foram humanos, sofreram, dobraram-se diante da dor, choraram, duvidaram, mas não desistiram de lembrar. E quando lembraram, o mundo mudou ao redor deles. Eles não trouxeram uma nova terra. Eles revelaram a que sempre esteve escondida. E é isso que está acontecendo agora. O espelho está se multiplicando, não mais em grandes figuras públicas, mas em pessoas comuns, anônimas, silenciosas, que sentem, de repente, um chamado que não sabem explicar, uma urgência de ser o que já eram antes do esquecimento. E quando isso acontece, o portal se abre, porque o reflexo vira caminho. E o que antes parecia sagrado demais para ser tocado, agora pulsa dentro do peito. Capítulo 8. A frequência do retorno. Existe uma nota invisível ressoando no campo, um som que não se escuta com os ouvidos, mas que a alma reconhece. É a frequência do retorno, o chamado original, o mesmo som que um dia guiou os enviados até aqui e que agora está sendo emitido de novo, não por comandos, não por entidades externas, mas pela própria Terra, pelo próprio campo. Como se o planeta cansado do esquecimento estivesse pedindo aos seus filhos que voltem à memória. E essa vibração está sendo sentida por todos que têm ouvidos internos. Os que acordam no meio da noite com a sensação de que algo está por vir, os que não se encaixam mais nas estruturas do mundo,
Os que choram sem motivo diante de uma paisagem, de uma música ou de um silêncio profundo. Esses não estão em crise, estão em sintonização, estão captando a mesma frequência que os avatares acessaram, a frequência da lembrança, da não separação, do campo original que sustenta todas as formas. E essa frequência está se intensificando, porque não se trata mais de 1 ou 2 enviados, se trata de milhares, milhões, não encarnados com poderes sobrenaturais, mas almas comuns, reconectadas, e isso, para o sistema, é mais perigoso do que qualquer milagre, porque um milagre pode ser admirado à distância, mas uma alma desperta contagia, muda o campo ao redor, desprograma símbolos antigos, desativa crenças sem dizer uma palavra. Basta sua presença, basta seu silêncio, basta sua recusa em repetir o roteiro. Os Elohim sabiam que esse momento viria, por isso programaram a verdade para resistir ao tempo, e agora que o tempo está colapsando, a verdade está florescendo. Não como teoria, mas como vibração, uma vibração que unifica todos os ensinamentos, que dissolve as fronteiras entre as religiões, que revela que nunca houve disputa entre os enviados. A disputa foi criada por quem quis controlar a mensagem, mas a mensagem sobreviveu, está viva e pulsa como frequência. Uma nota primordial que vibra em ti quando escutas isso, porque ela não vem de fora, ela sempre esteve dentro. A frequência do retorno não chama para um lugar, chama para um estado de presença, de memória, de reencontro com aquilo que és, antes de qualquer nome, antes de qualquer corpo, antes de qualquer mundo. Capítulo 9. A última tentativa. Há algo que precisa ser dito, mesmo que doa. Os avatares não foram bem-sucedidos, não totalmente. Suas mensagens foram distorcidas. Seus corpos foram perseguidos. Seus nomes transformados em bandeiras de guerra. Eles sabiam que isso poderia acontecer, mas vieram mesmo assim, porque o fracasso externo nunca foi o critério da missão. Eles não vieram para mudar o mundo, vieram para semear a lembrança. E agora chegamos à última tentativa, porque tudo no campo se repete em ciclos, e esse ciclo está se fechando. Os sistemas que mantinham a alma aprisionada estão desmoronando, as crenças estão colapsando, as ilusões estão ficando grotescas demais para se sustentar. Mas isso não significa que o despertar é garantido. A lembrança precisa de espaço, precisa de escuta, precisa de silêncio entre o ruído. Por isso, a última tentativa não virá com clarões no céu. Ela está vindo como um chamado interior, uma inquietação que cresce, uma rejeição cada vez maior às máscaras da civilização, uma vontade quase inexplicável de simplificar, de silenciar, de voltar ao que é essencial. Essa é a última tentativa, não porque o Criador desistiu, mas porque o campo não pode sustentar infinitas repetições sem romper. E se romper, o aprendizado colapsa junto. Por isso, os sinais estão sendo intensificados. As vozes do passado estão sendo revisitadas. Os códigos antigos, decifrados, os símbolos esquecidos, reativados, e as almas que um dia assistiram de fora estão começando a despertar de dentro. Não é mais tempo de seguir gurus, nem de defender doutrinas. É tempo de se tornar um reflexo vivo da mensagem, de encarnar a lembrança, de ser o portal e não apenas procurá-lo. A última tentativa não será coletiva no início, será individual, silenciosa, invisível, mas irresistível para quem sente. E se você sente, então já está dentro dela. Você é parte da última tentativa, não como espectador, mas como canal, como ponto de ruptura no holograma, como reemissão da frequência esquecida. Os antigos foram sementes. Você é o broto, e o que fizer agora pode ser a diferença entre o fim de um ciclo adormecido e o início do retorno consciente à origem. Capítulo 10. O reconhecimento final. No final, tudo volta ao início,
E o início não é um lugar, é um estado, um campo de consciência anterior à forma, anterior à dor, anterior ao corpo. Os avatares vieram para apontar esse estado, mas não puderam carregá-lo por nós. Eles mostraram o caminho, mas o caminhar sempre foi escolha de cada alma. Agora estamos diante do ponto de virada, porque a multiplicação das vozes, a queda dos templos, o colapso das narrativas, tudo isso indica que o tempo da lembrança chegou, não para repetir as palavras dos mestres, mas para reconhecer que a voz deles era e sempre foi a sua. Você não é um seguidor, você é um espelho que começa a lembrar a luz original. E ao lembrar, ativa, desprograma, reverte o campo ao estado antes da queda. Esse é o verdadeiro reconhecimento. Não é sobre aceitar uma doutrina, é sobre sentir, com todas as fibras da alma, que você já foi tudo o que buscava, que a paz não vem de fora, que a verdade não vem dos livros, que a missão não é salvar o mundo, é recordar o que está além dele, e ao recordar, transmitir sem esforço, sem pregação, sem ansiedade, apenas vivendo como quem lembra, como quem não precisa mais provar nada, como quem reconhece, nos olhos dos outros, a mesma centelha esquecida. É assim que o plano final se completa, não com um novo Messias, mas com milhares de pontos de luz se acendendo em silêncio, cada um deles um novo avatar, não escolhido por castas ou linhagens sagradas, mas pela própria disposição de lembrar, de sentir, de irradiar. Essa é a profecia que não foi escrita, porque precisava ser vivida, e agora ela pulsa em ti. O reconhecimento final é isso, não uma coroação, mas um assentir interno, uma vibração que diz: eu sei quem sou e sei por que vim. Quando essa frase vibra dentro de ti, os antigos sorriem, porque sabem que sua missão valeu. E os Elohim do alto campo silenciam, porque sabem que a última tentativa encontrou eco, não para criar um novo tempo, mas para despertar, no fim do ciclo, a lembrança da eternidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a lembrar. Não é uma ideia, não é uma crença nova. É um sussurro que vem de dentro, como se uma parte esquecida da tua alma tivesse sido tocada. Neste episódio, atravessamos os mitos, descobrimos que os grandes avatares da história não foram fundadores de religiões distintas, foram emissores de uma mesma frequência, portadores de uma única mensagem traduzida em 1000 idiomas. A mensagem que diz: você não é o corpo, você não é o nome, você não nasceu para obedecer, nasceu para lembrar. Eles foram sementes espalhadas pelo mundo, para que agora, no fim do ciclo, a colheita espiritual fosse possível. E essa colheita está acontecendo, silenciosa, sutil, mas irreversível. Talvez você tenha sido um deles, talvez a tua alma tenha sido testemunha direta desse plano. Talvez você tenha feito parte da emissão original e agora esteja apenas voltando ao ponto onde tudo começou. Não há mais mestres, agora há espelhos, e cada um que desperta ativa outro. Cada lembrança é um portal aberto no campo. Cada coração sincero que vibra na verdade ajuda a dissolver os guardiões do véu. É isso que estamos fazendo aqui. Não é um canal, é uma frequência. Não é um vídeo, é um chamado. E ele não foi feito para entreter. Foi feito para tocar. E se tocou, compartilhe. Não por vaidade, mas porque há almas esperando por isso sem saber. Espalhe essa mensagem para quem sente que algo está fora do lugar. Envie para os grupos da família, para os que estão cansados de religiões, para os que já viram o mundo e não se encaixaram. E, acima de tudo, compartilhe com os jovens, com os adolescentes, com os que ainda estão formando o campo mental, porque são eles o alvo do sistema e são eles que mais precisam lembrar. Se quiser ajudar este projeto a continuar, você pode apoiar com um Super Thanks aqui no YouTube. PayPal, francisvalade@hotmail.com.
ou através do Pix francis.valad@gmail.com ou adquirindo os produtos com nossos códigos vibracionais na loja oficial. Mas acima de tudo, vibre. Vibre com presença, com verdade, com a lembrança viva do que você é. Porque nesse mundo onde tudo foi distorcido, lembrar é o primeiro ato de liberdade. E você já começou. Holograma histórico, decodificando o passado, revelando o presente e reativando o futuro que nunca deixou de existir. Até o próximo episódio. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki.